Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos ao momento da palavra. Eu queria, nessa noite, trazer uma meditação para os irmãos. A gente está uma sequência de mensagens que o Senhor tem nos conduzido. A gente, às vezes, faz algumas séries, outras vezes a gente se prega de acordo, vai solto, né? Ministrados pontualmente por aquilo que o Senhor vai nos falando. E temos pregado uma série de pregações dando a ênfase de que Cristo nos basta. Cristo nos é o bastante. Isso tem sido um mover dos últimos tempos aqui na nossa igreja, nos nossos corações. E a pregação de hoje vai nesse mesmo sentido, nos trazendo um alinhamento cada vez maior para o centro que é Cristo Jesus, para o fundamento forte que é Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, assim, você vive no mesmo mundo que eu? Você pode falar assim, não, pastor, você vive em Nárnia. Não, mas vamos combinar que a gente vive no mesmo mundo, não é? E com certeza você percebe essa influência na nossa sociedade de uma cultura de exposição. Não é? As pessoas têm um prazer, tudo que elas fazem, elas precisam postar e expor. Vai comer um lanche, o cara tem que postar, tem que mostrar, tem que postar nas mídias sociais. Sabe, queridos, eu percebo que alguns, eles não têm prazer no que estão fazendo. Eles não têm prazer no lugar bonito que eles estão, eles não têm prazer na companhia com que eles estão. O prazer deles está em postar e ver o agito que isso produz, e ver a repercussão que isso gera, quantos likes gera, quantos comentários gera, quantas visualizações geram, né? E isso é tão verdade que o Brasil, ele sempre está no topo lá, dos maiores consumidores de mídia social. Né? Às vezes é segundo lugar, às vezes é terceiro lugar, mas a gente sempre está lá em cima. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo buscando um lugar onde ele pode ver e também onde ele pode ser visto. Ele está buscando o tempo todo por uma plataforma para que ele possa se projetar. Não é? E aí você abre aí a tua mídia social predileta aí, e você vai ver pessoas projetando ser um atleta. Pessoas projetando uma vida saudável, que nem sempre leva, às vezes é só projeção. Gente projetando ser um atleta, gente projetando vida saudável, gente projetando beleza, gente projetando riqueza que não tem. E nós não podemos negar que muitas vezes tem gente projetando uma fé que não vive. Fala aí, eita Deus. Gente projetando, ali, ostentando o que muitas vezes não é. Agora, assim, nós não vamos demonizar as mídias sociais. Nós não vamos, elas são úteis. Então, o problema não é a mídia social. O problema está na motivação do nosso coração. É aí que está o problema. Fala para o irmão aí que está do lado, o problema é a nossa motivação. É aí que está o problema. O problema não é o dinheiro, o problema não é a mídia social, o problema não é o glamour, o problema não é as luzes, não é. O problema é a motivação do nosso coração, que ela se perverte. Então, é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos, meditar com os irmãos, para que nós possamos ter a nossa motivação bem ajustada, de acordo com a vontade de Deus. Amém? O texto que a gente vai usar é um texto conhecido, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. É a instrução do apóstolo Paulo, já experiente apóstolo Paulo, na iminência da sua morte. Ele escreve uma carta para um jovem pastor, um pastor iniciante, que é Timóteo. E ele fala assim: procure apresentar-se a quem? A Deus. Aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, queridos, a palavra de Deus ela é tão profunda que a gente pode pegar uma frasezinha e já é o suficiente para falar pelos próximos 45 minutos. 45 minutos. Então eu quero fatiar esse texto, se Deus permitir, a gente pode, nas próximas pregações, avançar um pouco mais nele, mas por hora eu quero ficar nesse pedaço aqui. Procure apresentar-se a quem? A Deus. Procure apresentar-se a Deus e não aos homens.
que é o costume da nossa sociedade. Apresentar-se aos homens, projetar-se aos homens, se mostrar aos homens. Mas a palavra nos exorta a nos apresentarmos a Deus, a Deus, a Deus. Aqui, isso aqui já é o suficiente para a meditação dessa noite. Eu e você, crentes maduros que somos ou que buscamos a ser, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Para quem eu faço o que faço? Quantos aqui exercem ministérios? Pode levantar a mão, pode levantar. Pois é, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Para quem, fala comigo, para quem exerço ministério? Quem eu quero impressionar com a excelência do meu ministério? É uma pergunta que nós precisamos responder. Por quê? Porque a motivação do coração, ela é tão importante quanto a tarefa que eu e você exercemos. A motivação do meu coração é tão importante quanto a pregação que eu trago. A motivação do meu coração é tão importante quanto a adoração que eu expresso. É tão importante. E nós precisamos ter consciência, meu irmão, que Deus é capaz de avaliar a motivação de cada esforço. De cada esforço praticado. Deus é capaz de esquadrinhar o nosso coração. Você lembra do papel quadriculado que a gente tinha lá? Hoje já não tem mais, né? Mas na nossa geração a gente tinha um papel quadriculado, lembra disso? Imagine que o Senhor coloque um papel quadriculado sobre o teu coração e vai analisando quadrinho por quadrinho. Deus é capaz de analisar a motivação de todo esforço que praticamos. Então nós precisamos ter uma consciência, amados, que uma motivação corrompida já condena toda a obra, mesmo antes de começar. Uma motivação corrompida já põe a perder um ministério que muitas vezes não começou. A verdade é que qualquer esforço, irmãos, qualquer esforço no sentido de impressionar os homens, automaticamente nos desqualifica diante de Deus. Quer impressionar os homens? Não tem problema, está desqualificado diante de Deus. É assim. E eu vou mostrar para os irmãos com textos bem básicos de questões espirituais. Importantíssimas, relevantes, preciosas, mas que se tiver regada, direcionada pela motivação errada, dá ruim, perde um poder espiritual. Estão comigo? Estão comigo? Acompanhe aqui, Mateus 6, do versículo 2 ao versículo 4. Olha isso aqui. Vocês todos conhecem esse texto. Portanto, quando você der esmola, é importante ofertarmos, darmos esmola, socorrermos as pessoas, claro que é. É um ato nobre. E se espera isso de um cristão verdadeiro, amém? Amém? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo, fará o quê? O recompensará. O recompensará. Queridos, então, o socorrer alguém, ajudar os necessitados é algo nobre, é algo necessário, faz parte da vida cristã, mas com a motivação errada, isso perde a sua importância espiritual. Perde a sua importância espiritual. O texto diz assim, a fim de serem honrados pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Com a motivação errada, a recompensa acaba sendo terrena e não celestial. Fala aí, misericórdia. Aquilo que é poderoso espiritualmente. Você quer ver mais um? Olha só, oração é poderoso? Só se feita com a motivação correta. Fala aí, eita Deus. O pastor veio para complicar. Não, irmão. Nós viemos para nos ajustar ao coração de Deus. A vontade de Deus. Mateus, o capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6. Olha isso aqui. E quando vocês forem orarem, quantos gostam de orar?
que façamos isso com a motivação correta. Porque olha lá, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus sai já esculachando os caras que fazem errado. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que o vê em secreto o recompensará. Irmãos, a motivação errada fez de uma ferramenta espiritual poderosa, transformou isso num espetáculo público. Oh, grande Deus! As pessoas queriam ser vistas. Elas queriam ser... É o que acontece hoje. Queriam ser vistas no Instagram, sendo projetadas como um crente espiritual, quando não eram. O que Jesus disse? Já receberam a sua honra. A honra é os likes. Já receberam. Receba. Está aí. É isso que tem para você. É isso que tem para você. Então este deve ser o nosso cuidado. O jejum é uma ferramenta poderosa? Claro que é. Com certeza é poderosa para nos tornar sensíveis à voz de Deus. Mas, queridos, a motivação errada fez do jejum algo de performance. Eu jejuo mais do que você. Me respeita. É isso que muitas vezes acontece nas nossas igrejas, nos nossos dias. O jejum foi transformado em performance. Mas olha o que Jesus diz, Mateus 6, do versículo 16 ao versículo 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência. Olha isso, irmãos. O cara faz uma maquiagem, cara. Mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não percebam aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Os caras não é capaz de ficar assim, despenteia o cabelo, despenteia a sobrancelha, para ficar com aquela cara assim sofrida. O que acontece, irmão? Tá precisando de algo? Não, estou jejuando. Eu lhes asseguro, já receberam a sua recompensa. Já receberam a sua recompensa. Então, queridos, a motivação do nosso coração é o fiel da balança. É ela quem determina se aquilo que estamos fazendo, que é nobre, que é bacana, que é espiritualmente poderoso, mas a motivação do nosso coração é o fiel da balança. Vai determinar se isso vai gerar fracassos, vai gerar sucesso. Se isso glorifica a Deus ou isso se glorifica a nós. Se isso tem um propósito no céu ou se isso tem um propósito na terra. Então, a motivação do nosso coração é fundamental. Vira para o teu irmão e fala assim: procure apresentar-se a Deus e não aos homens. E não aos homens. Queridos, não pense, essa palavra é profundamente necessária dos nossos dias. Muitos estão pensando que estão adorando a Deus, quando estão adorando a si mesmos, cultuando a si mesmos, projetando a si mesmos. Nós precisamos, fazer essa autoanálise. E o resumo é bem simples. Ganha honra na terra, o que vai acontecer? Perde honra no céu. É assim que é. Quer honra no céu? Vai ter que abrir mão da honra na terra. É assim que é. Quer honra na terra, as pessoas vão te honrar. Olha como ele jejua, olha como ele ora, olha. Mas o texto que acabamos de ler fala assim: verdadeiramente já receberam a sua recompensa. A recompensa na terra. Se quer e queremos, se quer honra no céu, vamos ter que abrir mão de honra na terra. Amém? A nossa geração é espertinha. Mas não pense que a gente é melhor que as que já vieram antes. Faz uma voz assim, bem espiritual, fala assim: pastor, mas não é possível, pastor, sermos honrados no céu e ser honrados na terra. Não é possível termos o bom das duas realidades. Deixa eu dizer para você, irmão, não dá para ganhar dos dois lados, pastor. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Olha bem firme aqui para mim. Não.
Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível cultuar a dois senhores. Não é possível adorar a dois senhores. Teve um casal na história da Bíblia que tentou. Conhece o Ananias e Safira? Conhece Ananias e Safira? Tentaram fazer isso. Decidiram, combinaram, não, vamos vender a nossa propriedade e vamos ofertar na casa de Deus. Lembra disso? Ofertar na casa de Deus é bom? É bênção? Sim, bênção. Completa bênção. É fundamental. Traz honra celestial? Claro que traz. Mas eles também queriam ganhar dos dois lados. Vamos aproveitar da oferta para que nós também possamos nos projetar como espirituais. Projetar como alguém desprendido. Vamos dizer que a gente entregou tudo e aí a gente vai ficar numa moral lá em cima. Os irmãos vão falar assim, como eles são desprendidos, como eles são bênção, como eles são generosos. E a gente assim, Safira, ou Ananias, a gente tem honra no céu e honra aqui na terra. Deu certo? Da morte. Essa ideia não termina bem. Ou temos honra no céu, ou temos honra na terra. Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Então, as nossas ações, queridos, as nossas ações ministeriais, o nosso serviço ministerial, ele impacta pessoas. Isso é inegável. Isso é inegável. A pessoa vem, você acolhe, abençoa, ora, discipula e treina, liberta de demônios, liberta de traumas. É bênção. Isso gera o que eu chamo de riquezas espirituais, tesouros, gera honra. E é normal, fala comigo, é normal. É normal essa pessoa te honrar, porque honra quem honra. É assim que diz a palavra, é normal. João, muito obrigado, cara, porque você me pregou o evangelho quando não dava nada. Eu virava as caras, eu fazia cara feia, João, mas você me pregou o evangelho. É normal, irmão. Nós sermos honrados. É normal. Não tem erro nenhum nisso. As pessoas nos colocarem em autoestima, nos honra, nos elogia, nos respeita. Isso é normal. No serviço ministerial, ele vai nos gerando riquezas, tesouros. E nós precisamos ter sabedoria, porque é a nossa motivação que vai pegar esses tesouros e dar destino a ele. Então, se você já foi bênção na vida de alguém, eu tenho certeza que todos vocês já foram bênção na vida de alguém, é normal ela te elogiar. É normal ela ter você em autoestima e falar assim, João, glória a Deus pela tua vida. E você fala, cara, glória a Deus mesmo. Agora, queridos, é a nossa motivação que vai pegar esse tesouro de honra e dar destino a ele. Ou nós vamos dar destino celestial a essa honra, ou nós vamos dar destino terreno, ou nós vamos pegar essa honra e glorificar o Senhor com essa honra, ou nós vamos pegar isso e vamos glorificar a nós mesmos. É aí que está o problema. O problema não é você ser elogiado pelo bom serviço que você faz. O problema não é você ser elogiado por ser alguém que prega a palavra de Deus de uma forma poderosa e destemida. Não é esse o problema. Qual é o problema? É a motivação do nosso coração. Que pode pegar essa honra, que pode pegar esse elogio, que pode pegar este tesouro e armazenar no lugar errado. Armazenar na terra, para prestígio próprio, para desfrutar dessa honra. Você conhece o texto, né? O pessoal do CRAU trabalha muito esse texto, que diz o seguinte, Mateus 6, o versículo 19 ao versículo 21, é uma orientação. Sabe lá do elogio, sabe lá da honra, do reconhecimento, do respeito que as pessoas cultivam por você, porque você um dia foi um instrumento de Deus na vida deles. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. É a nossa motivação que vai direcionar de onde esse tesouro vai ser guardado. E olha o que diz o texto bíblico. Não acumule para vocês tesouros aonde? Na terra. Por quê? Onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, lá fica algo mais. O quê? Aí também estará o seu coração.
Então, queridos, o texto bíblico diz o seguinte, que nós precisamos pegar os nossos tesouros, a honra, o respeito, o reconhecimento que as pessoas depositam em nós e pegar esse tesouro e depositar no céu. Porque se depositarmos na terra, para honra própria, para benefício próprio, eu preciso te dizer que aí você também precisa se preparar, porque a traça vem para roer, o ferrugem vem para atacar, e os ladrões vão te perseguir, porque eles gostam de roubar tesouros. A palavra diz para nós colocarmos esse tesouro no céu, no céu, no céu. Então, aqui nós temos um outro detalhe, aonde está o tesouro fica algo mais, fica o que mais? Fica o nosso coração. O seu coração pode estar no céu como pode estar na terra. Depende da tua motivação. E eu não tenho nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. É uma decisão sua. É isso. Então tem mais um resumo bem simples para nós. Se a nossa motivação está no céu, o nosso tesouro, toda a honra que recebemos, nós depositamos no céu. O nosso coração está no céu. A honra que vamos receber também vem do céu. E o Senhor é glorificado pelas nossas vidas, pelo nosso serviço ministerial, por tudo o quanto fazemos. Agora, se escolhemos, queridos, colocar o nosso tesouro na terra, a motivação está na terra. Eu busco honra para mim mesmo. O tesouro está na terra, o coração está na terra, a honra está na terra, viu? E nós é quem somos glorificados, é nós que somos reconhecidos, é nós que somos exaltados, e é isso. E de vez em quando, o que acontece? A traça, a ferrugem, o ladrão vem atrás. Vem atrás, vem atrás. Então, você conhece, nós conhecemos, nós temos a triste realidade de muitos homens de Deus, gente com unção, gente com preparo, gente com busca pessoal de crescimento, e até aí está tudo certo, não há erro nisso. Constroem grandes tesouros, grandes ministérios, mas em razão da motivação errada. Acaba armazenando esses tesouros na terra. E por vezes... E a gente escuta de que foram roídos pelas traças, foram roídos pela ferrugem, foram roubados, e às vezes isso gera bastante escândalo. Por quê? Porque a motivação colocou aquilo que devia estar no céu, colocou na terra. E gera escândalo. São roubados. São roubados. São roubados. Então, a figura da traça, é uma figura, né? A traça, a ferrugem, o ladrão. Viu? Como que isso se materializa na minha e na sua vida? Pastor, como é que essa traça aparece na minha vida? Viu, irmãos? A traça aparece na nossa vida através da crítica. Através da crítica. Ela vem para roer a nossa alegria. Através da crítica. Viu? A ferrugem se manifesta na nossa vida através da desaprovação. A gente espera produzir algo, gerar algo que as pessoas reconheçam de alguma forma, entende? E aí vem desaprovação. A gente espera elogio, o que vem? Vem reprovação. É assim que é ferrugem, porque a ferrugem ataca aquilo que está na terra. Eu espero aprovação, eu espero reconhecimento, eu espero parabéns, pastor, e aí vem desaprovação. Que palavra dura. E a gente volta arrasado para casa. É assim que aparece. Como é que aparece os ladrões? É aquele que rouba a perseverança. Aparece na forma de ingratidão. A gente espera as pessoas sendo gratas, porque espera das pessoas. O tesouro está na terra. E aí vem ingratidão. E isso vai nos roubando, nos roubando. Então, se o tesouro está na terra, irmão, tenha certeza. Se você espera algo desta terra, se você espera algo dos homens, tenha a certeza, ele está num lugar completamente vulnerável. E mais cedo ou mais tarde, será atacado pela ferrugem, pelo ladrão, pela crítica, pela ingratidão, pela injustiça, vai ser atacado. Vai ser atacado. Então, sabe o que é? A boa pergunta que eu me faço, e que eu acho que os irmãos também deviam se fazer: aonde temos colocado o nosso tesouro? E aí a nossa resposta é rápida e automática. Fala a verdade. A gente, opa! Faz assim, opa! Faz aí, que você está meio desanimado. Vai. Opa! Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Que é isso? É claro. A resposta é fácil, pastor.
é rápida, é claro que está no céu. É claro que eu busco honra do céu e não dos homens. É claro que eu busco glorificar a Deus e não a mim mesmo. Essa é a resposta automática, irmãos. É a resposta automática, também é a minha. De bate-pronto é essa que eu respondo também. Mas nós precisamos dar um aperto em nós mesmos. Cada um deve julgar a si mesmo. Como diz o texto que lemos lá da ceia, cada um examine-se a si mesmo, aonde está a sua motivação. A nossa motivação aponta para onde está o nosso tesouro. E eu preciso te fazer mais uma pergunta. O que você tem construído suporta a crítica? Fala para mim. Porque se não suporta, já está bem claro onde está o teu tesouro. Está sendo ruído. Se aquilo que você está construindo não suporta a crítica, basta uma crítica e você já fica desanimado, não, eu vou largar tudo, está tudo perdido, não quero mais. Isso já deixa muito claro de onde esperamos honra. Fala aí, eita Deus. É isso. É isso. O que estamos desenvolvendo ministerialmente suporta ingratidão, suporta injustiça, ou é uma coisa dessa que basta para você falar para mim, já deu. Eu não consigo conviver com esse tipo de gente. Qual tem sido a nossa reação diante dessas coisas? Isso aponta, irmãos, isso aponta de onde esperamos honra, de onde esperamos reconhecimento. Isso aponta onde está o nosso tesouro. Por isso, eu e você precisamos atender o texto que nós começamos a leitura. Procure apresentar-se a Deus e não aos homens. Porque quem se apresenta a Deus espera de Deus reconhecimento. Quem procura apresentar-se a Deus vive de uma forma inabalável. Nada para, porque ele espera do Senhor e não dos homens. Não vem dos homens. E ele não esperava mesmo. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Não para porque é quando é elogiado, porque o elogio glorifica o Senhor, ele deposita no Senhor. Não para quando ele é elogiado, não para quando ele é bajulado, não para quando ele é rejeitado, não para quando ele é criticado, não para. Por quê? Porque ele não espera da terra, ele espera do céu. Procure apresentar-se a Deus. A Deus. Construa algo que busque e espera em Deus e não nos homens. E não nos homens. Você conhece o texto, você conhece as Escrituras, amém? O apóstolo Pedro, lá em Atos, eles eram tudo da mesma igreja. O apóstolo Pedro se levanta. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E pregou. Ao final da primeira pregação de Pedro, uma multidão aceita Jesus. Quantas vidas aceitaram Jesus? 3.000. Muito bom. Rapaz, João, que bênção. Vamos dar oportunidade para Pedro novamente. O Pedro passa para frente. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Né? Pedro era bem mais animado que eu, com certeza. Né? Oh, glória! E prega. E quantos aceitam Jesus? 5.000. João, a igreja já tem 8.000. O Senhor Jesus comissionou os seus, dizendo, ide por todo o mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho. Pregai o evangelho. E nessa igreja, era da mesma igreja. Esse ide também estende-se a Estevão, sim ou não? E Estevão resolve pregar. Falei, ô glória. Vai pregar, está lá a pregação de Estevão, leia lá. Uma pregação, uma mente organizada igualzinha de Paulo. A pregação de Estevão, ela é tão bem ordenada. Né? E eu gosto dessa pregação ordenada. Não é? É ordenada tal como a de Paulo. Só que o que acontece é o seguinte: Estevão prega muito bem. E quantos aceitam Jesus? Nenhum. Pedro deu certo, né? Estevão também deu certo. Ele faz o apelo. E sabe como as pessoas respondem ao apelo? Como? Pedrada. Receba. Pedrada. Então, queridos, acontece, irmãos, que Estevão estava construindo um ministério imune às pedradas. A motivação dele estava no céu e não na terra. E por isso recebeu honra celestial.
Na terra eles estavam apedrejando Estevão, mas no céu ele estava sendo honrado. Amém? Você conhece as Escrituras. Você conhece as Escrituras. A pregação de Estevão não teve uma boa resposta na terra, mas o próprio Senhor Jesus respondeu à pregação de Estevão, colocando-se em pé à direita do Pai, para receber o Estevão que estava sendo morto apedrejado lá embaixo. Procure apresentar-se a Deus e não aos homens, porque você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer muita coisa bem, mas pode voltar pedrada. Mas quando nos apresentamos a Deus, a honra é certa. Esse gesto, queridos, os irmãos me escutam sempre, né? Eu já venho falando disso faz tanto tempo, eu estou assim encasquetado com essa cena de Estevão. Irmãos, o normal no texto bíblico, você conhece as Escrituras, é Jesus. O texto bíblico fala assim: e ele, Jesus, referindo-se a Jesus, assentou-se à direita do Pai. A maior parte dos textos bíblicos traz Jesus assentado à direita do Pai. Mas nesse dia, para honrar Estevão, Jesus se põe em pé. Agora imagina o céu trabalhando. O céu trabalha, sim ou não? Né? Então quero já desiludir você que acha que vai se aposentar e vai para o céu para ficar lá de boas, vai trabalhar no céu. Né? Então, imagina o céu trabalhando, a todo vapor, e de repente Jesus se põe em pé. Um anjo vira para o outro e fala assim: o Rei dos Reis se colocou em pé. Você não diga. O outro fala assim: o Santo dos Santos se colocou em pé, o Senhor dos Senhores se colocou em pé, o Todo-Poderoso se pôs em pé. Irmãos, qual foi a reação do céu quando o Senhor Jesus se pôs em pé? Eu não sei, cara, o que aconteceu no céu, não. Se o céu, se houve silêncio, se todo mundo se pôs em pé, se todo mundo se dobrou. Não é o normal quando Jesus se põe em pé, os caras se dobram. Eu não sei o que aconteceu, mas o céu parou para receber alguém que procura apresentar-se a Deus e não aos homens. Honra no céu. Onde quer ser honrado, irmão? Se é na terra, já recebeu a sua honra. Tem alguns likes aí para você. Tem alguns likes aí. Posta aí, vai ter alguns likes. Tem os, como é que chama? Os hate também. É as traças. É a ferrugem dos nossos dias. Então, procure apresentar-se a Deus. A Deus. E aqui o Senhor tem trabalhado muito no meu coração, queridos. Essa mensagem, esse procure apresentar-se a Deus, nos aponta para uma plateia de um só. Aquele que interessa, o Senhor Jesus Cristo. Apresentar-se a uma plateia de um só, o próprio Pai Celestial. A motivação correta tem como alvo a plateia de uma pessoa só. Quando vocês se prepararem para o louvor, para a adoração, para a dança, para a pregação, para todo e qualquer exercício ministerial, nós temos que ter a consciência de que eu vou me apresentar para uma plateia de um só. Quem? O Cristo Jesus, o próprio. Procure apresentar-se a Deus. A plateia única, a plateia de somente um, é aquele que é o único que cantamos, o único que é digno do quê? De louvor, de adoração. A plateia de um só, meu irmão, a plateia onde então nós temos como alvo apenas Cristo, nos liberta de um sucesso que não importa. A plateia de um só nos liberta de aprovação que nos empobrece diante de Deus. A plateia de um só nos liberta da dependência da aprovação dos homens. Porque hoje pode dizer: pastor pregou bem, mas amanhã diz pregou mal. E se a gente vive à mercê disso aqui, movido por isso, a gente vive uma gangorra espiritual. Vive feito planta de vaso. Né? Não tem nenhuma aqui para mostrar para os irmãos, mas os irmãos conseguem imaginar. Existem árvores firmadas no solo, árvores firmadas na rocha que é Cristo Jesus, não muda de lugar. Mas plantinha de vaso, se ela tivesse aqui em cima, eu ia catar ela e levá-la lá para longe. Plantinha de vaso é levada conforme os comentários, conforme conforme a crítica, conforme a aprovação, conforme o movimento da galera. Que nós não sejamos plantinha de vaso, nós sejamos plantas firmadas em Cristo Jesus. Procure apresentar-se a Deus, a plateia de um só. Porque é dele que vem a genuína honra. É dele que vem a genuína honra.
Você também conhece as Escrituras? Fala aí, glória a Deus. Nós vemos na Escritura, nós vamos ler já esse texto, de gente que fez coisa grande, de gente que produziu algo bacana, algo reconhecido, algo poderoso, libertou, salvou, fez de tudo, mas eram conhecidos diante dos homens, mas não eram conhecidos no céu. O Senhor Jesus não conhecia. Mas como é que isso é possível? Olha o texto, Mateus 7, do versículo 22 ao versículo 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Viu? Jesus não fala aqui. Deus, que papo furado é esse? Vocês nunca expulsaram demônios, vocês nunca fizeram milagre. Jesus não repreende isso. Jesus não confronta, não fala que isso é mentira. O que nos leva a acreditar que fizeram mesmo. Então lhes direi claramente, para que fique bem claro, para que entenda. Nunca o quê? Os conheci. Eu nunca os conheci. Vocês viveram o ministério para vocês mesmos. Vocês viveram para vocês mesmos. Tudo o que vocês produziram foi para vocês mesmos. O ministério para vocês era uma plataforma de se projetar, para projetar vocês mesmos, de projeção pessoal. A motivação de vocês nunca teve aqui no céu. Então aqui, desculpa, vocês não têm parte. Mais ou menos isso. A glória de vocês foi depositada na terra. Lá na terra vocês receberam a honra que lhe era devida. Aqui, desculpa, não sei quem você é. O texto termina: afaste de mim, não sei quem vocês são. É isso. Motivação. É o alvo, meu irmão, da investida do maligno. E é isso que me motiva a pregar. Por que, pastor? Eu falei, pastor, por que o senhor está pregando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa motivação é o principal alvo do maligno. Talvez o Satanás não consiga desviar nós. Eu tenho certeza que Satanás não consegue desviar nenhum de vocês. Fala amém aí. Amém. Mas sabe o que, irmãos? Ele não vai se conformar com isso. Se ele conseguir perverter a nossa motivação, pronto, é o que basta. Nós vamos continuar. Ele não precisa nos parar ministerialmente. Ele basta perverter a nossa motivação. E sabe o que vai acontecer? Toda a nossa atividade ministerial vai continuar funcionando com excelência, com beleza, com tudo, com prestígio, com chiqueza, com riqueza. Com tudo isso vai continuar funcionando. O problema é que não vai glorificar a Deus. Glorifica a nós mesmos. Fala aí, misericórdia. Não precisa parar, não precisa desviar você. Você não precisa virar um desviado, um perdido, que fica postando no Instagram, que está sentado na mesa da bebedeira, na mesa da balada. Não, você pode continuar postando coisas da igreja, mas com a motivação errada. Não glorifica a Deus, glorifica a nós mesmos. É um culto de nós para nós. Se está bom para nós, está bom para todo mundo. Entende? Então, esta tem sido uma estratégia do inimigo nos nossos dias. E o final disso é péssimo. O final disso é esse texto que acabamos de ler. Então, onde está a cura? Onde está a cura? Procure apresentar-se a Deus e a mais ninguém. Saia de casa para se apresentar para uma plateia de um só. E que o Senhor te dê percepção, sensibilidade para perceber a manifestação dele no nosso meio. Amém. Amém. É isso. Aqui está a cura. A plateia de um só, queridos, nos liberta dessa ânsia de sermos reconhecidos. De me note, me veja. Não, tem um só. Nos liberta a nossa motivação. Porque os imaturos, os apaixonados pelo glamour, pelos aplausos, pelas luzes, sabe que eles se distraem com o agito da multidão, com o barulho da multidão e não percebem Cristo Jesus. Sabe que os apaixonados pelo glamour, pelas luzes, também, ao mesmo tempo que se apaixonam pela multidão, eles se desapontam com a ausência da multidão. Puxa, eu esperava tantos, veio só 10. Não vou cantar.
Não vou pregar. Se aborrecem, mas não percebem a presença do amado. Procure apresentar-se a Deus, a plateia de um só. A plateia de um só. Sabe, queridos, ter essa consciência nos liberta, nos liberta dos encantos desse mundo. Nos liberta. Não importa se tem plateia, se tem multidão, não importa se tem muita gente, se tem pouca gente, se não tem ninguém. Eu consigo perceber a presença dele e eu honro porque ele é digno de tudo. É isso que cantamos. Eu o honro porque é isso que faz sentido à vida. É isso que faz sentido à vida. Aqueles que têm a motivação curada, aqueles que são apaixonados por Cristo, aqueles que se apresentam a Deus, aqueles que buscam se apresentar à plateia de um só, esses percebem Cristo Jesus em meio à multidão ou em meio a nada, em meio a cadeiras vazias, e eles conseguem honrar e reverenciar a presença de Deus independente de qualquer circunstância. Amém? Amém. Vou dar um rápido testemunho para os irmãos. Há uns bons anos atrás, nós já estávamos aqui em Campinas, estávamos iniciando a nossa atividade como igreja, e umas 5 ou 6 pessoas nos procuraram e falaram assim: pastor, nós queríamos ouvir o irmão falando acerca de libertação, e o irmão podia trazer um estudo para nós acerca de libertação. E assim, a minha experiência, queridos, geralmente essas pessoas muito interessadas por libertação, é uns caras que têm uma mania de caça-fantasma, sabe? De ficar caçando demônio para tudo quanto é lugar. E eu fiquei assim, não vou ficar dando munição para esse tipo de gente, não é? Mas minha esposa falou assim, não, nós precisamos trazer um conceito correto, um entendimento correto para essas pessoas. Eu falei assim, é verdade, como é que vão aprender se a gente não ensina? Não é? Não, vamos fazer isso. E assim, me esforcei, passei a semana fazendo um estudo simples, né? Mais simples, mas também profundo. E é difícil, sabe, você equilibrar essas duas coisas. Simplicidade e profundidade, né? Não dá para ser raso, fazer as pessoas perder o tempo delas. E preparei isso. Ia ser domingo de manhã. O combinado era domingo de manhã, 9h30 da manhã. Qual que é o horário? 9h30 da manhã. E eu acordei mais cedo, preparei o café, né? Porque precisa servir um café para os irmãos, não é não? Levamos um pãozinho, um bolinho que minha esposa comprou. E que hora que o pastor estava lá? 9h30 da manhã. Mas no sábado eu mandei uma mensagem: e aí, tudo certo? Não, tudo certo, estamos lá, estamos lá. E aí, 9h30 da manhã eu estava lá, já tomando meu café, coloquei as cadeiras em roda, um ânimo bacana para ensinar. E 9h30 não chegou ninguém. 9h15 ninguém. Mandei uma mensagem: e aí? Qual foi a resposta? Cri, cri, cri. 10h. Ninguém. Procure apresentar-se a Deus. Não vou te esconder dos irmãos que deu um... A gente tem sangue na veia. Há um velho homem que precisa morrer todo dia. Não vou esconder de você que eu fiquei meio indignado com o desprezo, com a leviandade com que as pessoas tratam o Evangelho, a palavra de Deus. Mas ali nós fizemos uma oração. Senhor, as pessoas não eram dignas da tua palavra, vai fazer o quê? Mas conte conosco para pregar o Evangelho aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor nos enviar. Não vai ser um negligente, um irresponsável que vai nos sequelar e impedir com que a gente pregue o Evangelho. A honra que esperamos vem de Ti, o retorno que esperamos vem de Ti. Sabe, queridos, na hora que eu terminei esta oração, eu saí com uma tranquilidade no meu coração, igual quando eu saio, como se eu tivesse feito o estudo de uma forma excelente. Só que eu não fiz o estudo. Eu não entreguei o estudo, ele voltou para casa enfiado dentro da minha Bíblia. Mas eu saí com essa paz, de como alguém que tivesse ministrado o estudo com perfeição. Eu voltei para casa feliz.
Missão cumprida. Porque se espera do céu e não da terra. Como no Senhor nada é vão, nada é sem propósito. Eu falei hoje de manhã em Jaguariúna, o Senhor me fez lembrar disso, né? No meio da pregação eu lembrei disso. Há 2 anos eu saio da minha casa com os meus estudos. Está aqui. E chego lá em Jaguariúna, num domingo de manhã, 9h30. E eu tomo um café que eu não fiz. Eu como um pão que eu não levei. E eu sento para ministrar uma plateia. Que está todo mundo com o caderninho na mão, com 2 olhos estatelados para cima de mim. Anotando. Anotando os slides. Anotando tudo. Batendo foto dos slides. Sedenta pela palavra de Deus. Procure apresentar-se a Deus. Porque é dele que vem o retorno. É dele que esperamos. É dele que vem o retorno. É dele que esperamos. A honra que esperamos vem do Senhor. Amém, amém. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu queria deixar você bem à vontade. A gente tem um bom tempo ainda. Eu queria tirar um bom tempo de oração para que nós pudéssemos fazer um autoexame e ajustarmos a nossa motivação. Que nós tenhamos uma motivação no céu, o nosso coração, os nossos tesouros no céu, o nosso coração no céu, e tudo que fizermos venha ter um propósito de glorificar o nome do Senhor. Amém?